O professor Marcos Dantas Loureiro, aposentado da Escola de Comunicação da UFRJ, comentou numa publicação que mostrava a filha de Justus, Vicky, de 5 anos, usando uma bolsa de luxo da marca Fendi, avaliada em cerca de R$14 mil. Em tom de crítica ao que ele considerou ostentação infantil, o professor escreveu só guilhotina. É claro que a universidade se manifestou. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, a gente tinha visto esse caso, né, havia toda uma polêmica ali sobre o custo, né, o preço da bolsa que a filha do Justus estava ostentando ali. E aí parece que isso chegou na questão do comentário no professor da UFRJ. Como é que é isso? Exatamente isso, Ana. E aí, de começo, a gente vai entender o seguinte: o professor da UFRJ, que já é um professor aposentado, a nota da UFRJ de hoje aponta justamente para isso. A gente vai aprofundar essa nota porque ela é um pouco peculiar e inusitada, mas a questão é que essa criança de 5 anos estava usando essa bolsa ali avaliada em mais ou menos R$14 mil, e o professor achou que era de bom tom fazer o comentário só guilhotina. Depois ele explicou o que ele quis dizer, mas logicamente esse comentário gerou grande comoção e uma avalanche de outras questões foram trazidas, inclusive pessoas concordando, discordando. Eu tenho uma opinião impopular sobre o que o professor falou, mas também sobre o preço da bolsa, então vou deixar para fazer depois. Vou te pedir para trazer a matéria, por gentileza, Ana, que explica um pouco e traz um trechinho do que o Roberto Justus e a sua companheira aí fala sobre esse comentário que foi judicializado. Eles foram à justiça contra esse comentário, por favor. Justus e a esposa Ana Paula Cyber. Espero ter dito corretamente aqui, tá? O sobrenome da Ana Paula, que é uma empresária, influenciadora, uma mulher que movimenta a vida dela. Pois bem, os dois têm uma filha, a Vicky. E aí ocorreu Ana, postagem... Desculpa. Mas esses comentários de uma mulher influenciadora que movimenta a vida dela é uma coisa assim tão nada a ver, né, gente? Enfim. Você vai me desculpar, já começou aí com muito dedo também com a mulher, assim, né? Ai, desculpa, não sei se eu acertei o seu nome, porque você é uma empresária, uma talhadora e não sei... Menos, né? Mas vamos lá. Inclusive, ela comenta várias vezes que eles são empresários, mas vamos lá. Essa foto tá aqui na matéria, não nessa, mas está em outra, tá? Postaram uma foto em família, o que acontece? Eles postaram uma foto em família e sofreram um ataque de ódio. Bom, é que a gente vive tempos tão adversos, né? Que a gente não sabe de onde é que vem o desejo, ou se é coragem, ou se é uma loucura mesmo das pessoas comentarem algumas coisas. O casal se pronunciou sobre os ataques de ódio contra a filha, a matéria que está no site da CNN que eu estou aqui te mostrando, tá? Publicaram um vídeo numa rede social falando sobre a gravidade dos ataques à criança que tem 5 anos. E tudo começou quando os pais postaram uma foto com a filha e a filha estava usando uma bolsa de grife. E aí alguém identificou que a bolsa é uma bolsa muito cara. Depois disso, surgiram críticas atacando o casal e a menina. E rede social, vamos combinar um negócio? Parece uma terra de ninguém, né? Que todo mundo fala aquilo que quer. Mas o que ocorre? Eles disseram que um desses comentários pedia para que a família fosse para a guilhotina. É isso, tá? Guilhotina. Negócio horroroso. No vídeo publicado, depois desses ataques de ódio, o empresário e a influenciadora, deixa eu aumentar aqui, trazer a imagem um pouquinho pro alto. Esse aqui é um frame do vídeo, tá, gente? Essa matéria está no site da CNN. Eles afirmaram que os julgamentos extrapolaram o bom senso e que instigar a morte e o ódio é algo inaceitável. A gente tem, inclusive, um trecho desse pronunciamento do casal que a gente vai compartilhar com vocês. O julgamento extrapolou o bom senso, gente. É uma coisa assim tão maluca, tão louca. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina, assassinar a nossa família. Falaram, como todos viram e mandaram muitos prints pra gente, que só guilhotina resolve. A pessoa escreveu isso
Depois de algumas horas, obviamente, começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. Gente, o que é isso que está acontecendo no Instigar a Brasil? morte, instigar o ódio é uma coisa que é inaceitável. Sabe o que mais? Fiquei muito chocada e eu falei isso. É vindo de quem? De um professor, de alguém que é corresponsável pelo futuro do nosso país. Mas dessa vez nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Então eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça à minha família, como pai de família, ela, Maula, como mãe de família, não vamos aceitar uma ameaça que a gente sabe que é ridícula, que não tem o menor cabimento. Aí um trecho, então, da família, que ficou, lógico, horrorizada. Essa matéria... É isso, Ana. Era só um trecho da família que ficou horrorizada. Sim, a família tem todo o direito de ficar horrorizada, no entanto, aí a gente vem uma questão que o judiciário vai decidir se pode ou não pode ser determinado comentário nas redes sociais. Mas, Ana, tá lá, só uma guilhotina seria uma ameaça, porque a pessoa ia pegar uma guilhotina, iria arrastá-la até a casa do Roberto Justus e faria isso com uma criança, e eu acho que não se faz esse tipo de comentário, ainda mais com crianças nas redes sociais, e isso eu acho que é de um consenso, uma pessoa que acha que deve fazer um comentário de guilhotinar alguém nas redes sociais, essa pessoa realmente precisa ir procurar um especialista, ela tem algum probleminha. Mas, dito isso, isso soa como uma crítica social, alguém que está com a bolsa de 14 mil, e não a criança em si, mas há toda uma estrutura que acha comum alguém ter uma bolsa de 14 mil, independente de quem seja essa pessoa, e que essa pessoa, no caso, seja uma criança de 5 anos, que os pais acham isso minimamente normal, logicamente, a linha do professor foi uma crítica social, porque ele não iria arrastar a guilhotina até a casa do Roberto Justus e ameaçar a sua família. Dito isso, não é uma defesa do professor, tá, gente? Até porque ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é interessante ouvir o Roberto Justus falar que não se deve falar sobre a morte de ninguém, porque a última publicação dessa matéria, Ana, é a do Roberto Justus. Eu vou te pedir até para antecipar, para a gente não esquecer de falar sobre isso. Porque no meio de uma pandemia, o Roberto Justus, eu não trouxe o vídeo dele falando isso, é um vídeo longo, um vídeo chato, um vídeo deplorável, uma vida de embrulhar o estômago. Ele comenta que 12 mil mortes é pouco para a histeria. Foi exatamente essa frase que ele utilizou em 2020, em março de 2020, quando a gente chegava ao número de 12 mil pessoas mortas pelo coronavírus, e a fala dele no programa foi que esse número era muito pouco para ter o lockdown, para ter a histeria que ele fala que teve histeria, quando 12 mil pessoas já estavam mortas. Eu vou ler um trecho, né? Tem que pensar em números, em estatísticas, que aí vai ver quem é menos grave do que toda essa histeria que criaram. Cuidado, sim, mas exagero não. Minha avaliação é a seguinte: isolar as pessoas que precisam de cuidado, que correm mais risco, como idosos e pessoas com problemas de saúde, e outras pessoas precisam ter hábitos de higiene rígidos. Vale lembrar que durante a pandemia, pessoas saudáveis, pessoas que não tinham nenhum problema de saúde, né, pessoas que eram jovens, faleceram. Então, não foi apenas, sim, existe um grupo de risco, existe um grupo que está mais vulnerável, mas todo mundo faleceu e todo mundo poderia falecer de forma igualitária, porque a Covid mostrou para a gente que é um vírus agressivo, com muitas mutações, e a gente passou por isso, né, gente? A gente sabe a quantidade de pessoas que morreram. Eu só estou trazendo essa questão do que o Roberto Justus traz, porque é muito interessante que, lógico, quando é com a sua família, ele traz uma valoração da vida. Quando 12 mil pessoas morrem, independente de ter sido no começo ou no final de uma pandemia, gente, são 12 mil vidas, são 12 mil vidas perdidas, e aí, para justificar um comércio aberto, ele fala, é pouco para ter uma histeria. Não é pouco para ter uma histeria, inclusive porque esse número de mortos é no Brasil, e a gente já tinha números, dados no mundo inteiro, especialistas falando sobre como era o contágio do coronavírus. Ou seja, quanto mais abertos os estabelecimentos estivessem, quanto mais normal a vida das pessoas, mais elas seriam atingidas. E ainda não estou nem levantando a questão, desculpa, Ana Pistoleira, mas não estou nem levantando a questão de que no Brasil continental, totalmente desigual, falar de hábitos rígidos de higiene com pessoas passando fome é ridículo. Com as pessoas tendo essa água.
Exatamente, e tendo que se sujeitar a condições de trabalho degradantes e voltar para casa e contaminar aquelas pessoas isoladas que ele achou que estavam isoladas em casa, né? Não, isola só aí os idosos. É ruim para a economia. 12 mil isolar, né? 12 mil mortes, ele falando, isso é ruim para a economia. Desculpa, eu vou pistolar mesmo, Dai. Pois é, então, lógico. E aí eu vou pedir para você trazer a matéria da Veja, tá, Ana? Porque eu concordo que faltou bom senso, que houve uma extrapolação ali da liberdade de expressão do professor. Não utilizaria o termo guilhotina para com uma criança, falaria de outra forma. É possível se dizer que a gente precisa extinguir pessoas milionárias, que a gente precisa falar sobre, por exemplo, a taxação agora de grandes fortunas, para que isso dê uma equidade, uma justiça social no nosso país. A gente pode utilizar diversos termos, mas para quem não sabe, a guilhotina não é apenas, eu quero executar alguém, eu vou utilizar a guilhotina. Não, a guilhotina vem de um movimento importante que foi a Revolução Francesa, que aconteceu entre 1793 e 1794, com cortar as cabeças de todo o alto clero, de toda a burguesia francesa à época, e sim também das crianças. Mas a Revolução Francesa foi maravilhosa, mas também as crianças. Por que para as crianças, né? A guilhotina, e é interessante, eu acabei de ler um comentário aqui no chat, né? Mas não as crianças, todas as crianças da burguesia encontradas foram executadas. Porque a ideia é não perpetuar aquela ideia de elite. E aí, logicamente, se sobrasse ali um herdeiro ainda ao trono, um herdeiro à família, aquele herdeiro poderia reivindicar posteriormente aquela vida, aquela estabilidade. E aí, só um exemplo, tá, gente? Eu não estou fazendo apologia a isso. Se houvesse a guilhotina no Brasil para a família portuguesa, a gente não tinha agora gente da família portuguesa criando partido, recebendo pensão e utilizando o brasão por aí, tá? É só um exemplo, porque a ideia é o pensamento, e eles inclusive falam muito mal do Brasil ainda, gente. A família portuguesa recebeu títulos porque foi descolonizada, e eles ainda falam mal do Brasil até hoje, eles ainda vendem a ideia de burguesia e elitismo. Esse pensamento os franceses extinguiram com as guilhotinas. Estou dizendo que é correto ou não? Foi o que aconteceu na história, a gente exalta a Revolução Francesa até hoje. Dito isso, Ana, foi justamente o que o professor justificou, né? Ele explicou, para ver a matéria atrás, que ele explicou a expressão, e o professor falou diretamente a justos, indicando que não quis fazer qualquer ameaça pessoal à família, entre aspas, o que ele disse. Aos 77 anos de idade e vida realizada, felizmente, sem motivos para complexos ressentimento, sei muito bem, política e eticamente, que não resolvemos nossos graves problemas sociais, muito menos individual, citando ainda o samba de Wilson das Neves, no dia em que eu morro descer e não for carnaval, ninguém, inclusive eu, vai ficar para o desfile final. No fim, Marcos Dantas reforçou o objetivo do comentário feito anteriormente. Se por obra desses incontroláveis fatores próprios da internet o post lhe chegou ao conhecimento e causou-lhe tantas incompreensíveis preocupações, peço sinceramente que me desculpe. Acho gentil a forma em que ele reconhece e pede desculpas, e gostei realmente da forma que ele explica, gostei do samba que foi trazido para a explicação. Por quê, Ana? Porque a gente precisa, de fato, entender que a crítica foi uma crítica social. A crítica não foi diretamente do Roberto Justus. Roberto Justus e a sua filha não é a única pessoa que usa essa bolsa, mas o Roberto Justus, que tinha liberdade de expressão de dizer que 12 mil mortes era pouco, porque a gente tinha que pensar nas estatísticas, agora critica alguém que fala guilhotina em relação à burguesia que utiliza, que tem uma bolsa ali de 14 mil reais, uma criança de 5 anos, gente, essa criança, enfim. E ele tenta interpretar de uma forma como se fosse uma ofensa pessoal, violenta, agressiva, sendo que o Justus é inteligente o suficiente para saber que isso não foi uma ofensiva contra a sua filha, não foi uma ameaça contra a sua filha, mas isso, nesse momento, nesse cenário em que o Brasil vive,
é interessante, é inteligente para os Justus fazer uma jogada dessa na internet, porque ele utiliza esse discurso de estamos todos em ódio, estamos todos em guerra, e ele vai para o judiciário, ele tem uma promoção, ele tem uma visibilidade, e ele vende também um discurso de eu tenho a minha fortuna de forma muito honesta, porque ele falou isso, tá? Eu fiz a minha fortuna de forma honesta, querendo que as pessoas trabalhassem, explorando a mão de obra, para que ele continuasse extremamente rico e bilionário. 1 milhão de pessoas, como inclusive ele ficou famoso nesses programas aí de escolher empresários, escolher empreendedores para serem empresários, com um discurso de humilhação, né, de violência contra outras pessoas. Eu sairia chorando de algumas falas que eu já ouvi aquele programa, Ana. Enfim, eu só queria deixar essa reflexão aí com o pessoal. Exatamente, Dai, você foi perfeita. Eu gostaria, sinceramente, eu gostaria de saber, será que algum jurista aí pode me dizer se todas as famílias que perderam alguém para a pandemia podem processar os Justus por ter dito que 12 mil mortes é histeria? Por dizer que era contra o isolamento, porque ia ser ruim para a economia? Podem? Se puder, eu tô dentro. É isso? Todas as pessoas que foram você, que perdeu alguém que foi obrigado a trabalhar na pandemia porque o empresário era contra o isolamento porque ia atrapalhar os negócios, pode processar os Justus por ter incentivado isso? Por ter falado que 12 mil mortes não era nada? Veja, Dai. Olhando agora, né, a gente olha e diz, o comentário não foi de bom tom, né, porque é uma criança e tal. De fato, de bom tom não foi, talvez, né, num post com uma criança, não. A gente tem que primeiro ter dó dessa criança que está sendo exposta na internet, né? Primeiro, está sendo exposta na internet com uma bolsa carésima que ela nem sabe o que é, e aí depois os pais vêm para dizer quanto ódio contra a minha filha, coitadinha, né? E é isso que me irrita profundamente. Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é essa coisa de segurar as pérolas, sabe? O colarzinho de pérola. Meu Deus! Assim, e fingir um espanto com uma coisa que você sabe muito bem por que tá acontecendo. Então, expõe a criança, que já é um problema. Aí, gera comentário que vocês sabem muito bem. Não é possível. Justus e a mulher deles sabem muito bem que não é sobre a criança os comentários, né? Sabem muito bem. Tem gente que se passa, e não tô nem falando do professor, tá? Tem gente que se passa, que, né, vai falar sobre a criança. Tá errado, eu quero deixar isso bem claro. Tá errado falar da criança. A criança não tem culpa, a criança não tem a menor noção do que tá acontecendo. A criança, inclusive, já foi um problema ela ter sido exposta, tá? Mas aí, o que o Justus e a esposa estão fazendo? Valorizando. Vamos combinar, tá? A gente poderia dizer, esse comentário se passou, vários outros eu tenho certeza que se passaram também, pode ser. Mas que eles estão valorizando, e isso é sinceramente ofensivo. Primeiro é ofensivo à inteligência de todo mundo que está assistindo isso. Eles ameaçaram de morte a minha filha e a minha família. Por favor, todo mundo sabe que a guilhotina é uma figura de linguagem, que ninguém falou literalmente em levar a guilhotina lá e cortar as cabeças. Sabe? Tá... Obviamente, claro, mas eles valorizam porque eles querem ir lá e processar a pessoa, usar todo o seu... Aliás, isso responde a minha pergunta. Você sabe por quê, Justus, que todo mundo que perdeu alguém na pandemia, porque empresários como você falaram que 12 mil mortes eram nada? Sabe por que essas pessoas não podem te processar e processar os outros empresários que falaram a mesma coisa? Porque o poderio de contratar advogado de vocês é muito maior, né? E a justiça, obviamente, está do lado de vocês. Então, eles sabem muito bem que a justiça vai se compadecer deles e levar
fingir que acreditou que era uma ameaça séria e vai dar o ganho para eles, né? Então eles fazem todo esse teatro. Agora, sabe o que mais me deixa triste? Ai, pistolei pra caramba nesse corte. Sabe o que me deixa mais triste ainda? É ver o dedo com que a jornalista tem que tratar o caso. Ai, desculpa se eu errei seu nome. Não, vocês são pessoas muito honradas. Nossa, falaram um comentário aqui que é horroroso. Tem que deixar tudo muito claro. A gente também aqui tem esse dedo de falar, olha, não, realmente, não se deve fazer... E é óbvio que não se deve fazer esse comentário, outro tipo de comentário violento com a criança. É óbvio. Ululante que a criança não tem culpa nenhuma disso e não deve ser atacada. Também não deve ser exposta com uma bolsa carésima na internet, mas fica aí a consideração, né? Mas, enfim, é realmente chocante, assim, ver o quanto as pessoas entram nesse teatro, né? De dizer, nossa, que horrível, estão destilando ódio contra uma criança. Pô, e todo mundo sabe que não era isso que estava acontecendo, sabe? E aí fica por isso mesmo, o fato deles exporem a criança com uma bolsa carésima, o fato da desigualdade gritante ofender as pessoas e ser a motivação para as pessoas demonstrarem sua insatisfação não é sequer mencionado. E, aliás, em nenhuma dessas matérias aí na grande imprensa a respeito disso, ninguém lembra da fala, e é isso que faz meu sangue ferver. Vocês me desculpem, eu perdi minha mãe para a pandemia. Eu vi muita gente perder muita gente na pandemia. Quando eu vi esse comentário do Justus, a minha mãe estava em tratamento de câncer. Eu vi esse comentário e eu chorei de desespero. Porque eu entendi o que ia acontecer. Que ninguém ia querer não, que ninguém ia deixar isolar, porque as vidas não valiam nada. Naquele momento eu entendi. E aí eu te pergunto, essa violência não te choca? Essa violência não choca? Não faz você segurar as pérolas? O que tá errado aí, hein? Puta que eu pariu. Pistolei. Aí eu fui lembrar desse negócio. Eu tinha esquecido dessa fala do Justus na pandemia. Na hora que você lembrou, eu falei, puta, era essa. Né? Pois é. Enfim, né? Vou lembrar que o comentário do Pedro aqui, né? O comercial falando com jornalismo ali também, né? Isso tudo bem. Como a gente não tem comercial, ficamos por aqui, indignados. E lembrando novamente para os advogados que nós não recomendamos que se use a guilhotina contra os justos, né, a família dos justos, e nem contra ninguém, aliás, né? É uma figura de linguagem relativa à história. Vocês conhecem a história? Né? Então, quer dizer assim, tá errado, tá desigual, tá? Ninguém quer, ou alguém pode até querer usar na prática, mas sinceramente é uma loucura. Enfim, ninguém está pregando a violência contra suas famílias, mas a gente quer que exista mais igualdade, sim. E a gente quer que vocês sejam responsabilizados pelas falas horrorosas que vocês tiveram durante a pandemia. Isso sim. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá. Beijo, chat. Indignados.